Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! O que eu mais tenho visto nesse mês de março são as pessoas comemorando os 80 anos de criação do Batman. Como o Batman é o meu segundo herói preferido nos quadrinhos, e eu sempre achei certas similaridades entre o Batman e o Fantasma, eu resolvi fazer esse programa especial estabelecendo um diálogo entre os dois. Os dois personagens têm uma legião de fãs por todo o mundo e não é raro que os fãs do Fantasma sejam também fãs do Batman. A minha intenção não é mostrar que o Batman copia o Fantasma, não é nada disso. O que a gente vai fazer nesse vídeo é mostrar determinados elementos em comum entre os dois personagens. Como todos sabem, o Batman tem a sua estreia em 1939, exatamente 3 anos após o surgimento do Fantasma. O Batman, ao contrário do Fantasma, surge nas revistas em quadrinhos, enquanto o Fantasma surgiu nas tiras de jornal. O Fantasma hoje não tem exatamente uma identidade secreta, mas quando ele foi criado, a intenção do Lee Falk era que o Fantasma fosse um disfarce para Jimmy Wales, um ricaço que se fazia de um sujeito que não levava nada a sério, mas que à noite combatia o crime. É dessa maneira que a gente pode até notar certas similaridades no comportamento de Jimmy Wales com o comportamento do Bruce Wayne. Enquanto o Batman tem a Batcaverna, o Fantasma tem a Caverna da Caveira. Os dois lugares são fundamentais para as aventuras de ambos, pois é nesses lugares que os personagens têm os seus quartéis generais, as suas bases de operação. O Batman, quando surge, ele usava armas de fogo, ele usava pistolas, algo muito parecido com o Fantasma, pois desde a estreia do Fantasma nas tiras diárias, o Fantasma sempre usou pistolas automáticas, e nas primeiras histórias do Batman ele também usava pistolas automáticas, inclusive ele chegava a matar os seus inimigos. Os dois personagens têm as suas origens em contextos violentos. Enquanto as origens do Batman são arraigadas na criminalidade crescente das grandes cidades norte-americanas, as origens do Fantasma remontam ao tempo da pirataria, mas os dois acabam tendo essa origem ligada à violência de suas respectivas épocas. É até interessante notar que o Fantasma, no caso o primeiro Fantasma, faz o juramento da caveira, e o Bruce Wayne, em uma de suas histórias, o pequeno Bruce Wayne, também faz um juramento de combater o crime. É muito interessante, foi publicada na Detective Comics número 33, no próprio ano de 1939. Num episódio da série animada do Batman, um dos melhores episódios, diga-se de passagem, aparece um personagem que teria sido a inspiração para Bruce Wayne ao criar o seu alter ego Batman, que é o Fantasma Cinzento. Muita gente comenta que o Fantasma Cinzento desse episódio, The Grey Ghost, foi inspirado no Fantasma. Eu não encontrei nenhuma informação oficial a esse respeito, mas é inegável que o Fantasma Cinzento da animação lembra muito o visual e o estilo de luta do nosso Espírito que Anda. E esse episódio do Fantasma Cinzento é muito bom, né? Ele é um dos melhores episódios da série animada, muito querido dos fãs do Batman. Existe um grupo seleto de artistas que trabalhou com os dois personagens. Jim Aparo, que desenhou o Batman e o Fantasma, Terry Beats, Don Newton, Carmine Infantino, sendo que o Carmine Infantino só fez uma tira dominical do Fantasma. Ele trabalhou mais tarde com o Batman, mas com o Fantasma ele só fez uma tira em um dia apenas. Joe Giella, que na verdade, Joe Giella eu não tenho nenhum desenho dele do Fantasma, porque bem da verdade ele era o Ghost Artist do Cyber, então eu não consigo ter nenhum desenho, nenhuma ilustração do Fantasma assinada por ele. Graham Nolan,
e Mike Manley, que atualmente é o ilustrador do Fantasma nas tiras diárias. Ainda no campo das semelhanças, é bacana, né? Porque tanto o Batman como o Fantasma, embora eles tenham essa coisa de trabalhar sozinhos, eles acabam contando com uma rede de auxílio. E eu acho que é fundamental, no caso dos dois, as figuras do Alfred e do Guran. Alfred e Guran têm umas semelhanças muito grandes, porque Alfred auxilia o Batman, inclusive, no tratamento dos seus ferimentos. E Guran, que é o líder dos Bandar, além de ser também o curandeiro, ele se formou em medicina. Então ele, muitas vezes, costura o Fantasma justamente pelos conhecimentos que ele tem. Numa tira recente, inclusive, ele chegou a fazer uma transfusão de sangue dentro da caverna da caveira e a suturar uma veia. Ao longo da história do Batman, muitas vezes a gente vê algumas coisas que parecem meio que copiadas das histórias do Fantasma, né? Por exemplo, Batman do Futuro é muito parecido com Fantasma 2040. São séries muito similares. Quando a gente pega Batman do Futuro e vai comparar com Fantasma 2040, a ideia básica é a mesma. É alguém no futuro levando adiante o legado de um herói do passado. Em Batman vs Superman, o filme tão questionável, né? Temos uma cena que é ótima, porque a gente vê lá um momento em que o Batman marca os bandidos, e essa marca é considerada uma sentença de morte. Eu sei, todo mundo fez a analogia do Batman marcando os inimigos por causa do Zorro, mas levando em conta que o Batman ali usa praticamente um anel para marcar, né, um soco inglês para marcar os bandidos, poxa, impossível para um fã do Fantasma não fazer a associação dele com o nosso herói. Uma coisa bacana também é que em algumas histórias do Batman é trabalhada a questão do legado de uma forma muito semelhante àquela que é trabalhada com o Fantasma. A gente já falou aqui do juramento do Fantasma, que foi feito em 1536 e segue até os dias de hoje. E a gente falou do juramento do Bruce Wayne, que foi feito em 1939 lá na revista Detective Comics. Mas é legal porque em 1992 teve uma série chamada Robin 3000, que se passa num futuro, né, e que fala da questão do legado. Ele fala quando o primeiro Wayne fez o juramento, vestiu a máscara. Então a gente tem aí essa continuação. Também na série Gerações, de 1999, uma das melhores séries em quadrinhos que eu já li, os autores mostraram como seria se esses personagens, né, o foco é no Batman e no Superman, como seria se eles envelhecessem, casassem, tivessem filhos, e esses filhos assumindo os seus respectivos mantos. Muito semelhante à proposta do Fantasma. Agora, uma outra coisa bacana, né? Todo mundo, quando fala no Batman, fala do preparo. Não, porque o Batman tem preparo, ele consegue derrotar qualquer um, porque eu sou o Batman. Gente, olha, em termos de preparo, palmas pro Batman. Mas o Fantasma não vai ficar atrás, muito pelo contrário. Até porque o Batman começa todo o seu treinamento, todo o seu preparo, quando ele já tem uma certa idade. O Fantasma começa a engatinhar, ele já começa a ser treinado para sobreviver na selva. Então os dois personagens são personagens realmente com um alto índice de preparo físico. Uma pergunta que geralmente rola na cabeça das pessoas, né, é como seria um crossover, um encontro entre o Batman e o Fantasma. Bom, primeiro que isso seria um sonho realizado pra gente que curte os dois personagens. Seria assim maravilhoso, seria algo assim lindo de se ver. Segundo, que aí a gente tem que pensar numa boa história, né? Há pouco tempo no Instagram do Fantasma Brasil eu botei a pergunta, né?
botei uma imagem dos dois e falei, aliados ou adversários. E todo mundo falou que eles seriam aliados. Embora eu acredite que eles seriam aliados, existem alguns fatores que fariam com que num primeiro momento eles se estranhassem. Primeiro, o Batman é paranoico e o Fantasma é orgulhoso. Ele tem muito orgulho da sua linhagem. E o Batman, ao mesmo tempo, tem essa necessidade de controle. Acho que haveria algum momento que eles iriam discordar quanto ao modus operandi, principalmente quando o Batman visse o Fantasma com duas pistolas no cinturão. Fora isso, eu tenho plena certeza de que eles acabariam formando uma espécie de parceria. E eu gosto de pensar numa história em que os dois se encontrariam, em que os dois uniriam forças contra um inimigo comum. Enquanto não surge um crossover nos quadrinhos, a gente vai terminar o nosso vídeo deixando aí algumas imagens feitas por fãs e até mesmo por alguns artistas em que o Fantasma e o Batman aparecem juntos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar e deixar o seu comentário. Se você está chegando aqui agora, não conhecia o Fantasma, quer conhecer mais sobre o personagem, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vejo você por aí, hein?